Salve galera, eu sou Gessé e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual foi um dos momentos mais impactantes do arco de Gyou? Sabem qual a importância desse debate entre Ozen e Hibuku em um certo momento daquela batalha na Shukai? Se vocês não sabem, acompanhem comigo que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes e o quanto foi um momento impactante para a gente acompanhar. Batalha das Planícies Shukai é o último dia de batalha. A situação é que o exército Ozen de 30 mil homens enfrenta o exército principal do Hibuku de 50 mil homens, que se mostra superior durante boa parte do confronto. E com a ótima leitura e boas jogadas do Ozen, ele não só equilibra a situação, como passa a pressionar o exército Hibuku. Em um dado momento, onde o Ozen está para executar uma formação extremamente ofensiva, Ozen se lança em um pequeno círculo e surpreende a todos, aliados e inimigos. Esse momento é na página 10 do capítulo 607. E para surpresa de todos, Hibuku comparece, imaginando que Ozen se dirigiu até aquele círculo justamente para isso, para falar com ele. É no mesmo capítulo, na página 15, onde o diálogo deles se inicia. Primeiro, ambos os comandantes analisam seus possíveis lados, suas possíveis possibilidades. Hibuku começa falando que sabe que eles não têm mais suprimentos e que é questão de tempo até que o exército de Qin caia, e que para ele só vislumbra dois possíveis caminhos, que é caírem pelas lâminas de Zal ou inanição, rendição. Pela falta de comida, eles não vão ter mais fogo em suas barrigas para queimar. Essa é a palavra que ele usa. E Ozen pergunta se isso é alguma piada. Ele fala que sabe que as reservas de comida em Gyou acabaram e que é questão de tempo até Gyou estar nas mãos dele. Ozen se arriscou porque sabia que ele tinha sérias chances de levar essa batalha para ele. Agora temos uma parte muito interessante no diálogo, onde Hibuku alega que Gyou não cairá, que se caísse, de fato Zal estaria em uma situação bem desconfortável. E ele até apela, usando os anos de história da nação dele, falando que esses 160 anos desde a criação de Zal não serão meramente derrubados com a perda dessa. Na página 18, Ozen fala que isso é ridículo, que os anos de história de uma nação nunca foram justificativa para que ele se mantesse em pé, e que para isso bastava que um bando de imbecis tomasse controle do poder no Estado. Que palavras descreveriam melhor o seu rei atual? É aí que Ozen lança o fator-chave que foi o que decidiu toda essa campanha para Qin, o rei de Zal. Foi graças ao rei Tojo de Zal decidir não mobilizar as tropas da capital real, que sequer teriam dado a menor chance para que Qin possibilitasse isso, galera. Em todos os frontes que Qin se meteu, vamos até tirar o cerco do Kank, porque não foi bem um fronte de batalha, mas foi uma situação bem desconfortável. Mas tanto em Ryoyo quanto na Shukai, as forças de Zal eram bem superiores a Qin em números, principalmente em Ryoyo, beleza? E se o rei Tojo tivesse liberado os 100 mil da capital real de Zal, Kanki sequer teria conseguido fazer um cerco. Ozen simplesmente cuspiu toda a verdade na cara do Hibuku. E é nessa página, nessa mesma página 18, onde o tema desse vídeo vai ser tratado. Que é a direta que o Ozen lança para o Hibuku e é a direta que o Hibuku lança para o Ozen. Ozen diz que o que impede Zal de cair não são os anos de história, e sim o próprio Hibuku. E que se ele for removido desse mundo, se ele for removido do tabuleiro, Zal, sem sombra de dúvidas, indubitavelmente cairá. Esse é um fato, galera. Por que eu tô falando isso para vocês? Hibuku é a âncora que sustenta Zal. Todos os generais de Zal sabem disso. Vocês sabem que todas as grandes campanhas no mangá que foram encabeçadas por Zal, era Hibuku, no mínimo, que estava por dentro de todas aquelas tramas ou comandando tudo. É até dito no capítulo 640, pelo Koshou, já no fim desse grande arco,
que o Hibuku é o pivô do país, mais especificamente na página 7. E o Koshou ainda fala que o rei deles é tolo, se dirigindo ao rei Tojo. E mais na frente, depois que eles recebem a notícia de que Hibuku foi preso, na página 17 desse mesmo capítulo 640, ao ver o estado de fúria que o Shunsuiju, que é um vassalo do Hibuku, estava, o próprio Koshou fala que o essencial agora é eles salvarem Hibuku. Eles têm que salvar Hibuku, nem que para isso eles tenham que matar o rei. Vejam o quanto o Koshou, a opinião do Koshou, beleza, um cara que era a divindade guardiã da capital real, se tinha um oficial ali que era para ser extremamente próximo do rei, já que ele só vive na capital real praticamente, e deveria defender todos os quesitos do rei, era o Koshou. E o Koshou é exatamente o oposto disso. Ele reconhece todo o valor do Hibuku para a nação, até acima do próprio. É aí que ousem dar o seu tropeço, que vai permitir que Hibuku jogue também uma verdade do caramba na cara dele. Após isso, o Ozen se questiona se as habilidades do Hibuku e dos seus oficiais não estão sendo mal empregadas. Hibuku pede para que ele seja mais direto, já que isso é uma afirmação um tanto duvidosa, e Ozen pede para que Hibuku una-se a ele, e diz que juntos eles seriam capazes de criar uma nação que não sucumbiria para nenhuma outra. Sem dúvida, se esses caras se unissem, galera, vamos lá, num universo paralelo, se esses caras se unissem, seria extremamente difícil derrubar um estado desse militarmente. E digo até politicamente, pelas capacidades que o Hibuku tem nesse lado político. Seria sem dúvidas uma nação extremamente forte, com dois dos maiores monstros dessa era. O que eu me questiono é a audácia do Ozen para lançar uma dessa para o cara mais devoto a Zal. Seria tipo tu chegar para um Kamei e perguntar se ele quer trair Shu. É aí no começo desse capítulo, no começo do 608, mais especificamente na página 4, onde o Hibuku também vai lançar a verdade dele pro Ozen. Que é, ele fala primeiro, mesmo não conhecendo o Ozen tão bem, ele diz que mesmo o Ozen sendo um cara capaz de dizimar nações, ele nunca será capaz de construir o próprio reino. O Hibuku trerrada na quinta página e o chama até de tolo. Ele alega dizer que dentre todos ali, Ozen seria o mais tolo por pensar isso. Nessa sexta página, o Hibuku cospe na cara do Ozen. Ele fala que não é uma questão de recompensas ou de méritos. Ele fala que ele sabe que a nação de Zal pesa totalmente sobre os ombros dele. E é que é exatamente por isso que ele não pode se render. É exatamente por isso que ele vai lutar por Zal. Ele diz que o valor realmente está nisso. E não é uma mente deturpada como a do Ozen, um cara que se colocar acima de todas as coisas, que vai entender isso. Ele diz que Ozen jamais seria capaz de entender esse sentimento. E que é de fato quando você encontra uma razão pela qual lutar, algo que vale a pena proteger, a sua vontade, a sua paixão, queima mais do que qualquer outra coisa. Vemos até o Quadro cortando para Kaine, que é uma das pessoas mais antigas ali ao lado do Hibuku. É uma das pessoas que o Hibuku mais, sem dúvida, se devota a proteger. Até no one shot dele, a gente tem essa relação entre os dois sendo construída desde lá. E são dois extremos, galera. Ozen e Hibuku são como se fossem água e vinho, eles não se misturam. Ou melhor, água e óleo, né, eles não se misturam. Da mesma forma, seria um paralelo onde a gente poderia fazer a questão do Oki com o Houken, entendeu? Essa questão de sentimentos. O eremita, como o Houken, não poderia entender os sentimentos que Oki tem pelas pessoas que lutam. E vice-versa, são dois extremos. O Hibuku falou coisas belíssimas aí, e de fato é isso. Por isso que às vezes a gente se pergunta, ah cara, Hibuku não é valorizado pelo rei de Zal nem pela corte. Isso é fato, concordo. Eu já teria dado nas botas e abandonado o Zal. Mas Hibuku ele luta pelas pessoas que estão ali, ele luta as pessoas queridas a ele, pela nação em si, pelos civis que não tem culpa disso. Ele ignora todos esses cuspes que ele leva na cara, todas essas rasteiras e humilhações, para seguir em frente e lutar pela nação dele, que é uma causa que ele acredita ser maior do que isso. E de fato é. Ele pede para ser ainda mais claro. E diz que Zal nunca cairá perante mãos inimigas.
Ozen diz: marque minhas palavras, Hibuku. Você viverá, você pagará por isso. Hibuku rebate as mesmas palavras a ele. E a treta volta a comer novamente. Foi criada uma rivalidade entre esses dois personagens. Esse diálogo nesse capítulo 607, 608 eu achei magnífico, galera. É essencial. Para quem leu com pensamento ralo não percebeu, mas isso reverbera muito à frente no mangá, na história. Porque o que Ozen falou para o Hibuku sobre ele ser a âncora de Zal, sobre ele ser a única coisa que mantém Zal em pé, é fato. De acordo com os registros, Zal só cai porque Hibuku é executado pelo imbecil do próximo rei, o filho do rei Toujou. É depois que Hibuku morre que Zal cai em menos de um mês. Isso é um absurdo. E muitos alegam que se Hibuku tivesse vivo, Zal nunca teria caído. E muito provavelmente que não teria conquistado a China. Porque mesmo Zal sendo um estado relativamente fraco já, nesse final do seu tempo, Hibuku era um comandante militar fora de série. E sem dúvida ia incomodar bastante Kim. Mas o que Hibuku falou pro Ozen também é verdade. Mesmo ele sendo um cara capaz de dizimar reinos, Ozen conquista nada mais nada menos que Zhao, Shu e tem participações ativas em Yan e em várias outras campanhas de unificação. Foi o general mais ativo de toda a campanha. No seu grosso, beleza? Mas ele diz que Ozen nunca será um cara capaz de criar um reino. E de fato, isso aí, galera, toda essa questão do Ozen querer ser rei é uma profundidade que é algo que o Hara, o nosso querido autor, colocou no próprio Ozen. Isso serve para dar uma dimensão maior a ele, mostrar que ele não é apenas um grande general e que ele tem ambições como qualquer outro grande homem nessa era. Beleza? Ozen nunca se rebela contra Kim nos registros, ele continua servindo o Kim fielmente, mas isso que o Hara colocou é um fato de mostrar uma ambição de um grande homem desse, o maior homem do estado de Kim nessa era. Era de dar uma dimensão maior para ele, de que ele quer ser algo mais do que um grande comandante, algo que ele já é. Ele quer ser rei. Nessa época dos estados combatentes, isso é verdade, tá? Em todos os estados, grandes homens, grandes generais, era comum entre eles ter grandes ambições de riquezas e recompensas na guerra. Esse era o lado bom para eles de guerrear. Era como se fosse o mérito, o prêmio que eles recebiam por isso. E também era comum entre a galera da corte, o rei e os oficiais, eles terem desconfiança com esses grandes generais. Porque o pensamento deles era o seguinte: cara, a gente tá dando 300 mil homens, colocando eles na mão de um cara, para ele invadir um estado, tomar uma posição vital ali. E se ele se voltar contra a gente? E se ele resolver, do nada, arquitetar uma rebelião, derrubar a capital aqui onde a gente tá com um sopro e se tornar rei? Era uma desconfiança comum que existia entre muitos estados, entre muita galera entre uma boa turma desse ramo político com os caras do ramo militar. Isso era algo que acontecia com frequência. Por isso que muitas vezes, além dos reis terem desconfiança, os generais eles tinham que estar enviando cartas e mensagens frequentemente à corte, para estar mantendo a corte a par da situação e tranquilizando um pensamento insano do rei, por parte do rei. Aquela via de mão dupla, havia perigo em ambos os lados, beleza? Tanto é, galera, que eu digo a vocês, Ozen não vai conseguir fundar o próprio reino e Ozen não vai conseguir fazer uma rebelião contra Kim. Porque por mais que ele tenha caras, vamos lá, talentosos e bem, como é que eu posso dizer? Caras comprometidos como Mako, Denrimi, Sou, Mako falecido, beleza? Mas os peixes grandes que o Ozen tenta pegar sempre negam o pedido a Ozen e sempre falam, esculacham com a cara do Ozen logo depois de recusarem o pedido. Um exemplo é o Kyoen, que no capítulo 221, na página 5, recebeu a mesma proposta do Ozen. Foi o primeiro cara que a gente viu receber essa proposta do Ozen. Além de negar, ficou bem na cara ali que não era porque o Kyoen estava vindo ter auxílio do Rempa. É porque de fato o Kyoen era um cara de caráter.
e nunca ia aceitar algo do tipo. Galera, para vocês que não sabem, tanto Kyoen quanto o Kaishibo, outrora, eram inimigos do Renpa. Eles enfrentaram o Renpa em batalha, e após os seus reinos, suas cidades caírem, eles se aliaram ao Renpa. Então, o que pensaria que eles não poderiam se aliar ao Ozen? Eles viram um semblante no Renpa que Ozen não tinha, beleza? Renpa é um herói, Ozen é um cara interesseiro, extremamente talentoso, mas interesseiro. Ele não possui essa verdade que Kyoen e Hibuku julgam numa pessoa para servi-la. Hibuku serve a nação, Kyoen serve o Renpa. Deram um tapa de luva na cara do Ozen. E bem mais na frente, no capítulo 523, nas primeiras páginas, na página 1 e 2, depois de ver que o Moten era um cara extremamente talentoso, no primeiro dia das batalhas da Shukai, permitiu que o ataque em ondas do Mako desse certo contra o exército Kisui, ele pergunta e se questiona ao Moten de se o seu plano tiver êxito, você consideraria se juntar à minha comitiva? Moten, da maneira mais seca possível, indaga se essa pergunta do Ozen não é uma brincadeira, e depois pergunta se não tem alguém muito mais merecedor do que ele, se dirigindo ao Ron. Mas praticamente ele recusou, dando aquela espécie de drible que a gente está acostumado. Então, por mais que ele tenha generais talentosos e comprometidos, os peixes grandes, ou as estrelas em ascensão, o Ozen nunca consegue recrutar para a causa dele. Uma hora ele vai cair em si, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, curtam, comentem, compartilhem. Ajuda muito. Tamo junto, galera.